E vamos lá, vamos falar do Galo, porque neste domingo tem bola rolando e, aliás, bola rolando no Campeonato Mineiro significa muito movimento para nós aqui na Itatiaia, com as apurações deste início, dessa pré-temporada que ainda está sendo feita, digamos assim. Afinal de contas, na semana que vem já tem Campeonato Brasileiro, na outra semana, na verdade. Cláudio Rezende, as primeiras notícias do Galo nesta sexta-feira. Bom dia, Claudão. Bom dia a você, Pedro Abílio, bom dia a todos aqui do Rádio Esportes. Sextou e o Galo em busca dessa primeira vitória na temporada no Campeonato Mineiro. Até aqui 2 empates. O Galo tá precisando vencer para não passar o que aconteceu ano passado, né, Pedro? Aperto para se classificar às semifinais do Campeonato Mineiro. E dentro desse contexto, o Galo tem mais um jogo em casa, na Arena MRV, ao lado do seu torcedor, domingo, 6 da noite. E para essa partida, a apuração da Itatiaia de agora há pouco, hein? O técnico Jorge Sampaoli está preparando a equipe titular. Ele vai com o que tem de melhor nesta partida contra o Tombense, pela primeira vez no ano, né? Até porque ele deixou um grupo de atletas nesta pré-temporada, trabalhando em período integral nessas primeiras semanas, enquanto um outro grupo participou das primeiras rodadas, dos empates contra o Betim e também contra o Norte em Montes Claros. E aí, Pedro, o que a gente pode projetar para esse fim de semana? Para o torcedor do Galo aí, os jogadores que ainda não estrearam, não quer dizer que vai todo mundo para esse jogo. E aí vamos ver os estreantes também, né? Os novatos, se eles vão começar jogando, se eles vão ser relacionados. O Renan Lodi e o atacante equatoriano Minda já estão com nomes no bid, ou seja, regularizados e podem aparecer no fim de semana. Hoje deve aparecer no bid o Maicon, volante que veio do Corinthians. E aí seriam esses 3 jogadores para, quem sabe, estrear no fim de semana com a camisa do Galo. É bom lembrarmos que o Maicon, ele jogou até o dia 21, né? O Corinthians foi até a final, foi campeão da Copa do Brasil, então o jogador teve menos tempo de férias, mas está aí treinando com os demais. E os outros jogadores? Pedro Abílio, vamos lá. Tem os atacantes, o Hulk, fica a interrogação, o Hulk, em meio àquela história aí de Fluminense, se vai, se fica. Daqui a pouquinho a gente tem uma fala importante lá do Fluminense pra gente repercutir. Mas o Hulk pode ir para esse jogo. Tem o Dudu, que foi titular aí na reta final do ano passado. Tem o Gustavo Scarpa, o Bernard, o Igor Gomes, Alexander. São todos jogadores importantes aí do Atlético que podem jogar nesse fim de semana. Lá na zaga tem o Juan e o Ivan Roman, são 2 jogadores que ainda não jogaram esse ano. O Juan Tressoldi e o Ivan Roman. Tem ainda o Biel e o Júnior Santos. Esses aí, o Biel por uma opção, não foi utilizado até agora, e o Júnior Santos, que saiu do departamento médico recentemente. Ainda estão no departamento médico 2 jogadores. Patrick, já na fase final de uma lesão muscular que ele teve, lá ainda em Assunção, no Paraguai, antes da final da Sul-Americana. Então o Patrick não está liberado ainda. E o Lianco, que vai demorar um pouco tempo a mais. Então vamos ver, né, Pedro Abílio? A gente falou de nomes importantes do Galo que já poderão aparecer aí. Lógico, anima mais o torcedor atleticano para comparecer na Arena MRV domingo à noite. E a sua opinião, manda pra gente aqui no YouTube. Não se esqueça de deixar o like aqui no Itatiaia Esporte. Alexandre Simões, muito bom dia pra você. Você é do time da paciência ou você é do time que já tá querendo ver os titulares jogando? Ô Pedro, bom dia. Olha, eu sou meio termo, eu tô em cima do muro. Sabe por quê? Eu tô pensando aqui, o Cláudio tá dizendo, né, domingo à noite na Arena MRV. Uma semana depois, o Atlético já tava disputando um clássico. Antes, 4 dias, outro clássico contra o América, no estádio Independência. E vai ser um jogo importante, porque o Atlético empatou as 2 primeiras rodadas. Dia 28, o Galo estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, recebendo ninguém menos que o Palmeiras na Arena MRV.
eu acho que já está na hora de começar a colocar essa turma para jogar. Até porque os jogadores, eles têm níveis físicos diferentes, né, Cláudio? A preparação física hoje, ela é completamente individualizada, né? Exatamente. Não é mais... Antigamente, sabe o que fazia, Pedro Abílio? Eu cheguei a cobrir isso. Sabe ali o FMG na Pampulha? Tem meio que um caminho ali, um bosquezinho, né? Botava todo mundo para correr lá, a mesma distância, sem calçada apropriada, porque não existia esses tênis de corrida, essa coisa. Então, os jogadores com a camisa, às vezes, amarrada na cabeça para proteger do sol, sem cabelo. Hoje, cada jogador é completamente monitorado em tudo. Na musculação, no campo, na piscina. E a piscina é utilizada, né, o Cláudio, nesse processo. Então, quer dizer, os jogadores estão em níveis físicos diferentes. Quem estiver em melhores condições tem que começar a jogar. Porque a gente sabe que o ritmo de jogo faz toda a diferença. E o calendário para o Galo passa a ser muito duro. Então eu acho que assim, o Sampaoli tem que colocar o máximo de titulares possíveis nesse jogo de domingo contra o Tombense, respeitando a ciência, respeitando toda a tecnologia que o Atlético tem, mas aqui, a turma que puder jogar, e o Cláudio falou uma turma aí que, pelo amor de Deus, condicionamento físico, Igor Gomes, pô, o cara é um touro, né? Não é verdade, Claudão? Exatamente. Scarpa, é um cara que não tem problema muscular. O Scarpa joga quase todas. Você pega os 2 anos do Scarpa no Atlético e ele entrou em campo em quase todas as partidas. Então, quer dizer, esse pessoal precisa começar a jogar. E aí ele ganha mais ou menos, se a gente somar com os reforços. E esses jogadores que ainda não estrearam, Simões e Pedro, são mais ou menos 15 atletas. Então, se você começa a jogar, e a gente sabe que o São Paulo não repete time de jogo para jogo, né? Mas aí você citou aí, tem agora o Tombense, aí ele coloca uma turma. No outro jogo ele muda alguns contra o América, contra o Cruzeiro, mesma coisa, Palmeiras. Ou seja, ele pega o time que já tem jogado e ali tem alguns considerados titulares, né, Simões? Tem o Alan Franco, tem o próprio Rony. Alonso, né? O Alonso, o Rony, o Coelho. São jogadores, o Renier que foi bem, então ele vai tendo aí um elenco maior para ele poder rodar. Então, por isso que ele já pensa em começar a usar mais titulares no domingo. E quando o Cláudio fala de 15 jogadores de linha, né? É o que a gente tem normalmente no planejamento de um treinador para um jogo de futebol. Os 10 que iniciam, ou tirando o goleiro, claro, os 10 de linha, mais as 5 substituições. Então, quer dizer, é quase que um time de um jogo inteiro. Né? Porque eu acho que todo treinador hoje ele trabalha com esse planejamento, principalmente início de temporada, que os caras ainda não estão no nível físico ideal. Mas de toda forma, quer dizer, cara, é um time inteiro e as 5 substituições. Essa turma precisa começar a jogar e com certeza já tem muita gente em condição de participar desse jogo contra o Tombense. Eu acho que está correta. E vai ser essa a estratégia, né, Cláudio? O Galo vai ter um time bem forte domingo contra o Tombense. É isso aí. Deixa eu trazer para essa resenha a Nath Fiuza, comentarista Itatiaia, para a gente continuar discutindo essa questão dos titulares. Será que já entram no domingo? E se entrarem, como é que vai ser o nível de cobrança? Porque a garotada está sendo cobrada aí, né? Por esses empates nas 2 primeiras rodadas. Bom dia para você, Fiuza! Bom dia para você também, viu, Pedro? E a você, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes nesta sexta-feira, Cláudio Rezende, Alexandre Simões. Eu sou do time aí do planejamento, entendeu? De seguir os processos, de entender que esse calendário é diferente. Consequentemente, também, o Sampaoli vai precisar fazer ajustes, às vezes contar com os jogadores principais mais cedo do que ele esperava. E eu penso que mais pelo calendário do que necessariamente pelos 2 resultados das 2 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. O Atlético tem agora pela frente 3 jogos importantíssimos, ou melhor, 4, né? Você fala desse jogo do final de semana, que é um adversário mais acessível, mas é um jogo estratégico para tirar um pouco a pressão do campeonato, conquistar esses primeiros 3 pontos, né? Pensar ali nas primeiras colocações do Grupo A, e depois você fala de 3 jogos ali com 2 clássicos e a estreia no Campeonato Brasileiro, que vai te exigir não só o resultado, mas vai te exigir também o desempenho, porque não adianta nada você já bater de frente ali com o Cruzeiro, com o Palmeiras jogando mal, porque aquilo ali já vai te dar respostas do que você vai encontrar no restante do ano. Então, esses jogadores, eles precisam estar preparados. Então, eu acho que a questão é essa mesmo. Utiliza esse jogo agora em casa, contra um adversário mais acessível, para já começar a colocar a galera para jogar. O Simões falava, uns aguentam mais, outros menos, né? O Departamento de Fisiologia, de Saúde do Atlético, muito competente, vai saber indicar aqueles que começam, aqueles que entram no decorrer. Acho que vai ser uma resposta ao torcedor de
ver um time mais qualificado em campo para buscar essa primeira vitória, ao mesmo tempo que já se começa a formar mais esse Galo, né? Para esses jogos que estão por vir. E aí não é só questão de dar ritmo de jogo, de condição, mas de desenhar também o time. O primeiro jogo, o Sampaoli utilizou ali 2 zagueiros, 2 laterais. No segundo jogo, ele já utilizou 3 zagueiros, com o Natanael e o Pacini, né? Trabalhando mais como alas, os dois às vezes, inclusive, trabalhando mais por dentro, explorando nas diagonais. Como vai ser o desenho desse Atlético? Agora, contando com os principais jogadores, ele já pode começar a ter esse desenho mais certo, né? Pro time também ir tomando cara, tendo identidade. É isso. Boa, Nath. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto porque o Marques também opina aqui no Rádio Esportes. E a gente quer saber do Marques sobre essa história de já colocarem os titulares para jogar ou de deixarem mesmo a garotada nessa terceira rodada de Campeonato Mineiro. Domingo tem o Tombense pela frente. É a terceira rodada do Campeonato Mineiro aqui na Itatiaia. E aí, Marques? Um abraço. Fala, Pedro Abílio. Amigo, 2 semanas de trabalho na cidade do Galo. E, por incrível que pareça, terceiro jogo oficial no domingo. É um início de temporada totalmente atípico, né? O Atlético até, na minha opinião, foi inteligente, né? De separar os grupos, né? Colocar nesse primeiro momento uma equipe mista, com juventude, com experiência, né? Dando oportunidade para muitos garotos, né? Que, na minha opinião, foram muito bem, não comprometeram e mostraram que a médio e longo prazo esses garotos podem dar sim na Cidade do Galo bons frutos, ou aqui mesmo, né, tendo as suas atuações dentro e vestindo a camiseta do Atlético, ou daqui a pouco como um ativo valorizado aí no mercado. Mas para a sequência, meu velho, é importante a gente já imaginar pro domingo a volta de muitos titulares, né? Por quê? Na sequência, na próxima quarta, América, domingo, Cruzeiro, e daqui a pouco uma estreia contra o Palmeiras no Brasileirão, na Arena MRV, é muito importante que nessa hora você já comece a dar jogo para esses atletas mais experientes, né? Eles precisam de jogo nas pernas, além dos treinamentos da pré-temporada, para já ir se colocando dentro de um estágio de jogo. Tá longe, infinitamente longe de ser o ideal. Se a gente traçar um paralelo, Pedro, com o que acontece fora do país, na Europa, na Ásia, onde eu joguei e tenho experiência para falar, o primeiro jogo oficial, ele acontece depois de pelo menos depois de um mês de treinamento, né? Você vai estar na sua melhor forma aeróbica, vai estar com força nas pernas para jogar um jogo oficial. Mas aqui no nosso país, esquece, é o que tem para hoje. É uma dificuldade vivida não só pelo Atlético, mas por todos os clubes da elite do futebol brasileiro, né? Depois de pouco tempo de trabalho, a exposição dentro do campo para se fazer o melhor. É torcer para que dentro deste início, né, todos os atletas dentro da sua minutagem, do seu controle de carga, consigam suportar este momento e que estejam a cada final de partida 100%, sem lesão, né, para dar continuidade a esta pré-temporada. Eu imagino, né, e traçando mais uma vez um paralelo, o Pedro, que esse estágio de pré-temporada ele é por 45 dias no mínimo. Então, dentro desses 45 dias é combinar jogo com treinamento forte. É assim que funciona. Há uma expectativa, né, com relação dos atletas que possivelmente estrearão no domingo, com relação ao aproveitamento do Hulk, né? O Hulk viveu momentos polêmicos, né? No início dessa pré-temporada, de fica, de sai, né? Aqui tá um cara que sempre puxou para que ele, de fato, permaneça no Atlético, né? Eu ainda confio muito no potencial do Hulk, acho que ele ainda pode ser muito importante e tomara que tenham sanado todas essas pendências, né, que ficaram no ar desde o início, né, do disse-me-disse, né, ele consiga estrear bem no domingo, mostrando todo o seu potencial. A torcida tá com saudade, que ele tenha uma energia super positiva, de líder junto com os seus outros companheiros, né, para que o Atlético inicie bem com os seus titulares, porque vem pedreira por aí, né, Pedro? Vem América na sequência, vem Cruzeiro no próximo final de semana e a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. É o que tem, meu velho. Final de semana importante pro Galo, né? Com movimentações importantes, né? De possíveis estreias na temporada. Torcer para que o Atlético caminhe bem, né? Porque vem sequência pesada pela frente, meu velho.
Valeu, Marquês, um abraço pra você. Aliás, 11 horas e 53 minutos, tem informação pra gente falar do Hulk, hein? O Max falou aí que espera que tenha acabado essa novela. Será que acabou? A gente vai conversar com o Cláudio Rezende sobre o Hulk já. Tô vendo muita gente no chat do YouTube aqui, já falando se o Hulk joga, se o Hulk não joga. Cláudio Rezende, mais um capítulo dessa novela. E eu te prometi, Claudão, quando você voltar de férias, essa novela estaria solucionada. Mas ainda não, né? Não deu. Não deu, mas o presidente do Fluminense, Pedro Abílio, se manifestou. Matheus Montenegro, presidente do Flu, tá no site da Itatiaia, quem tá no YouTube tá vendo lá, o presidente do Fluminense diz que negociação com o Atlético por Hulk está encerrada. O que o presidente, na entrevista coletiva agora há pouco, revelou? Que a negociação foi encerrada ontem, não tem mais conversas, só que, segundo ele, se o Atlético quiser voltar à mesa, se tiver interesse ainda, o Fluminense permanece com esta intenção de levar o Hulk. Mas, segundo ele, foram feitas 3 exigências, o Fluminense aceitou 2. Não aceitou ceder ao Atlético percentual de direitos de jogadores de base para a liberação do Hulk. As outras 2 exigências, Pedro, vocês vinham trazendo aqui durante as últimas semanas, o Atlético exigiu que o Hulk não jogasse contra o Atlético, se ele fosse para o Fluminense, não poderia atuar contra o Galo esse ano. E também, quando encerrar a carreira, o Hulk teria que fazer um jogo de despedida na Arena MRV. Essas 2 condições o Fluminense aceitou. Agora, percentual em jogadores de base foi o que esbarrou na questão aí para a liberação do Hulk. Ou seja, o Fluminense não teria que colocar dinheiro, né, nessas condições do Atlético, mas Pedro Abílio não deu negócio e, por enquanto, palavras do presidente do Fluminense, as negociações estão encerradas. Aí agora a gente fica naquela expectativa, né? O Hulk teve na Arena no último domingo, você acompanhou lá. No camarote mas dele só lá. no camarote. Ele vai no camarote de novo ou vai estar em campo, já que o presidente do Fluminense acaba de dizer que as negociações estão encerradas. Você acha que acabou mesmo? Você acha que estão mesmo encerradas as negociações, Nath? Eu acho que elas estão encerradas até surgir uma possibilidade melhor. Vamos ver também, né, esse início agora do Sampaoli utilizando de fato os jogadores. Esse novo processo vai nos dar respostas, né? Será que o Hulk já vai ser relacionado? Se relacionado, será que o Hulk vai ser titular? Será que o Hulk vai para o banco? Será que o Hulk nos clássicos vai permanecer no banco? Vai ser titular? Então, assim, tudo isso vai nos dando indícios, né, desse subaproveitamento ou de fato de um entendimento entre ele e o treinador que aparentemente, pelo menos até segunda ordem, até onde a gente sabe, não houve esse entendimento. Então, se o Atlético de fato, né, o Sampaoli de fato, for colocando o Hulk no banco, ele não for sendo utilizado, a temporada vai correndo, as coisas vão acontecendo, e aí apareceu uma outra proposta, eu acho que essa permanência, ela é até segunda ordem. Agora, o que o Atlético também não poderia aceitar simplesmente, bater palma, é liberar o jogador sem ter nenhuma compensação financeira por isso, né? Ainda que o Hulk, no meio do ano, possa assinar um pré-contrato, enfim, o Atlético tinha que tentar se beneficiar de alguma forma, até porque vai estar reforçando um rival direto, né? Enfim, tem todas essas questões. A ideia de ter percentuais ali de vendas, né, de jogadores promissores da base do Fluminense, e a gente sabe que o Fluminense é uma equipe que revela muitos bons jogadores, era uma boa alternativa para não haver uma compensação direta e imediata agora. Mas se o Fluminense não aceitou, vamos esperar cenas dos próximos capítulos ou até mesmo um time do exterior, né, que queira o Hulk, o que facilitaria inclusive as coisas para o Atlético liberar, né? Vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela, se ela realmente está encerrada. Ô Pedro Abílio, vamos destacar aí que para esse jogo, como os titulares estarão presentes, né, o torcedor do Galo quiser ir ao jogo, com certeza a turma animou mais agora, né, Pedro? Sem a partir de R$ 24,90, os preços estão mantidos dos últimos jogos aí na Arena MRV, para sócios então a partir de R$ 24,90, e tem um preço fixo para todas as categorias, R$ 29,90. Todas as categorias Galo na Veia para o setor Internorte, R$ 29,90. Esse jogo não serão abertos os setores Interoeste e Brama Norte, então o torcedor pode comprar ingresso aí, principalmente se não for sócio, procura aquele sócio lá para
para conseguir o ingresso mais barato e acompanhar os titulares do Galo no fim de semana na Arena MRV. E o time já fechou a preparação? Ainda fecha hoje, né? Não, hoje tem preparação, o período integral, e amanhã tem um treino pela manhã, né? O jogo é domingo, então amanhã fecha a preparação e aí vamos tentar descobrir, né, Pedro? Se o Hulk vai pro jogo, se não vai, fato é que o Sampaoli já vai utilizar os titulares. Quando eu falei ali dos jogadores que estavam disponíveis, podem riscar o Ivan Roman, viu? O Ivan Roman ainda não está liberado, ele fez uma cirurgia, né, na mão. Todo mundo se lembra que ele teve um problema no punho, ele vinha jogando até num sacrifício, mas nas férias fez essa cirurgia na mão. Então Lianco, Ivan Roman e Patrick ainda estão no departamento médico. Os demais estão liberados, viu, Pedro? Boa, bom trabalho pra você, Cláudio Rezende. Qualquer coisa volta trazendo mais novidades do Galo aqui no Rádio Esportes.